Eu me chamo Fernando Lieberknecht, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Farroupilha, Campus, e vim falar para vocês então um pouco sobre a família Rosaceae. Mas antes de comentar sobre ela, eu não posso deixar de introduzir as angiospermas, nas quais são pertencentes ao filos Anthophytas, que possuem de 300.000 a 450.000 espécies, sendo que, no Brasil, possuem aproximadamente 33.447. Elas possuem tamanhos diversificados e funcionalidades diversas também. Citemos como exemplo então as gramíneas, árvores de grande porte, arbustos, flores que complementam os jardins, entre outros. Referente aos recursos naturais e seu tipo de vida, cabe destacar que elas podem possuir vida livre, epífitas e parasitas. Então aqui abaixo eu trouxe três figuras que ilustram uma vida livre, epífita e parasitas. As orquídeas, elas são consideradas epífitas, elas estão alocadas nos troncos das árvores, porém elas não retiram nutriente da planta hospedeira. Já o Viscum album é uma espécie de epífita parasita que possui em sua estrutura austórios, que no momento em que ela se fixar, então, ela liberará esses austórios, fazendo com que rompa o tronco da árvore, fazendo com que assim ela consiga chegar nos seus vasos condutores de seivas e consiga retirar seu alimento necessário para se manter viva. Já no cactus, na Carnegie gigante, ela não depende de nenhum hospedeiro, a não ser dos fatores climáticos, é claro. Bom, mas o que aconteceu para que as angiospermas conseguissem se manter ainda nessa época? Quais foram as características evolutivas? Bom, as características evolutivas foram as seguintes: embrião junto à mãe, vasos condutores de seivas, sementes que se originaram nas gimnospermas com o intuito de proteger o embrião e servir de fonte energética para sua distribuição geográfica depois, e flores e frutos, então, que se destacam como as mais derivadas. Das espécies citadas anteriormente, elas são divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, sendo as principais diferenças o caule, a flor, a semente e o grão de pólen, como ilustra então aqui embaixo a tabela. A monocotiledônea possui xilema e floema desorganizados, já a dicotiledônea possui uma organização. As flores da primeira são 3 sépalas e 3 pétalas, já da segunda são 5 sépalas e 5 pétalas, e assim sucessivamente. Agora entraremos, enfim, nas características mais derivadas das angiospermas, as flores. Bom, as flores podem ser classificadas como hermafroditas e ou unissexuais. Se elas forem unissexuais, elas são incompletas. E se elas forem hermafroditas, elas são consideradas completas. Referente a ser uma flor perfeita ou imperfeita, isso tem a ver com os verticilos florais. Se ela possuir os 4 verticilos, cálice, corola, androceu e gineceu, ela é perfeita. Se ela não tiver algum, ela é considerada imperfeita, valendo frisar que nem todas as flores imperfeitas são consideradas incompletas, pois estas podem possuir os gametas masculino e feminino e não possuir as corolas, por exemplo. Já os carpelos são folhas modificadas que originam então a estrutura reprodutiva feminina, que é dividida em ovário, estilete e estigma, identificados como pistilo, sendo estigma a mais, que está mais à frente, o estilete no centro e o ovário mais abaixo, então. O que diferiu também da gimnosperma para as angiospermas foram a polinização. Nas gimnospermas, o pólen era geralmente liberado e dispersado através dos ventos. A partir de agora, não. A partir de agora, vão ter insetos, aves e até mesmo alguns mamíferos que irão dispersar as sementes, é claro, além do pólen. Mas o que faz com que eles cheguem até a flor? São as tonalidades exuberantes das corolas dela e também
pelo fato delas produzirem pólen e néctar, que acabam sendo uma forma de alimentação desses insetos. Mas o que é polinização, para quem não sabe? É a capacidade do gameta masculino conseguir se inserir, se aderir no gameta feminino, fazendo com que ocorra a fecundação, então, gerando um fruto. Agora entraremos especificadamente na família Rosaceae. Assim como as angiospermas, elas são plantas que possuem flores. Atualmente possuem aproximadamente 3.000 espécies, sendo que destas elas são divididas em 100 gêneros e são consideradas deciduais. O que é decidual? Tem a ver com a capacidade dela perder folhas, principalmente em um ambiente em que não as favorece, como por exemplo o inverno. É uma forma dela diminuir o seu metabolismo e continuar viva. Elas possuem várias distribuições. Elas podem ser herbáceas, quando são plântulas ou ervas que possuem caules finos e maleáveis, como por exemplo identificados aqui pelo morango, ou elas podem ser arbustos e árvores, destacando o gênero Pyracantha para o arbusto e o Prunus para as árvores, sendo que a última possui um caule mais lenhoso e maior do que a segunda. Agora falaremos um pouco sobre as folhas da família Rosácea. As folhas, elas são consideradas compostas e alternes. Se você der uma olhada então no caule dessas folhas, você nota que elas estão de formas circulares e uma alternando da outra. Elas são consideradas ímpar-empennadas, ou seja, ela possui folíolos em sua folha composta por números ímpares, certo? E pareada significa que ela possui a mesma quantidade de folíolos do lado direito quanto do lado esquerdo. Ou ela pode ser considerada palmada, quando os folíolos estão ambos interligados no pecíolo. As margens destas podem ser caracterizadas por possuir estruturas cerradas, ou seja, como se fossem umas estruturas das lâminas da faca, certo? E além do mais, elas podem, além de ser serreadas, em seu interior, elas possuem glândulas secretoras, mais especificadamente dessa família de nectária, que vão produzir néctar, fazendo com que os dispersores de sementes sejam também atraídos por elas. Os folíolos, então, como discutido anteriormente, eles são os que compõem a folha composta e geralmente nessa família ela possui um folíolo na ponta. Outra característica que merece todo o destaque são as estípulas, já que é uma característica que no quadro evolutivo desta família ela acabou se perdendo, mas ainda encontra-se nas folhas compostas das rosas, e geralmente são pareadas, como ilustra então a imagem no canto à direita. As suas flores. Bom, as flores são distribuídas da seguinte forma. Elas podem ser bissexuadas, ou seja, hermafroditas, possuir tanto carpelos como estames em suas estruturas, ou elas podem ser unissexuadas, monóicas e dioicas. Unissexuadas são os gametas separados, monóicas são as plantas que possuem ambas as flores, e dioicas as plantas que possuem apenas uma flor, ou do gameta masculino ou do feminino. Essas flores ainda são consideradas simétricas actinomorfas, o que significa? Elas têm uma simetria radial. No momento em que as partes forem cortadas, elas vão possuir o mesmo tamanho e as mesmas características. As corolas e as sépalas são consideradas separadas, ou seja, elas são diclamídeas, na maioria das espécies e gêneros dessa família. Porém, existe uma em questão que são consideradas monoclamídeas. Ela não possui corola e sim apenas cálice. As estruturas florais destas são classificadas de forma de taça ou em forma circular. Aqui embaixo, então, eu tenho imagens ilustrativas que lhes mostram o que eu acabei de falar. O diagrama floral é distinto, pois
depende de que gênero que você está falando e de que espécie, certo? Mas as sépalas e as pétalas podem variar de 3 até 10, sendo que na primeira elas possuem botão pré-floral, né? Botão floral, considerados valvares. O que é isso? É quando as sépalas não se encontram uma na outra, mas no momento em que elas se desabrocharem, elas vão ser consideradas separadas. Já nas pétalas, a prefloração é imbricada, ou seja, elas estão umas sobrepostas à outra, porém, no momento em que elas desabrocharem, elas vão ser consideradas dialipétalas, como discutido anteriormente, separadas. Já os estames, a estrutura reprodutiva masculina que geralmente está interligado ou ao nectário da planta ou abaixo da estrutura reprodutiva feminina, gineceu, eles estão geralmente alinhados de forma espiral, como ilustra então as imagens abaixo. Nas rosáceas, elas podem conter 2 estames ou mais, sendo que em cada estame possui anteras ou rimosas ou poricidas. Rimosas são aquelas que são separadas de forma longitudinal e as anteras poricidas latitudinal. Já o ovário, ou seja, a estrutura reprodutiva da planta, ela pode estar localizada acima das sépalas e das pétalas, ou interligadas a ela, ou, em último caso, abaixo de ambas, certo? Essa família pode possuir de 1 a 100 ovários, sendo que em cada ovário, que é formado por um carpelo, possui 2 óvulos. O gineceu pode ser considerado dialicarpelar ou gamocarpelar, separados ou unidos. Na imagem abaixo no canto esquerdo, relata gineceu dialicarpelar, onde os carpelos estão ilustrados de formas separadas, e os gamocarpelais, então, do lado mais à direita da imagem, são os carpelos fusionados. O fruto. O fruto só ocorre quando o pólen, ou seja, o gameta masculino, consegue adentrar o gameta feminino e chega na osfera fecundando o óvulo então. A partir desse momento ele vira um zigoto e um fruto, que pode ser classificado como simples ou composto. O simples é quando apenas um carpelo ou carpelos fusionados são fecundados, gerando um fruto de apenas um caroço. Já os compostos são aqueles que são desenvolvidos se desenvolvem através da fecundação de vários carpelos da flor, originando então muitos frutos. Aqui eu trago uma tabela então dos tipos de frutos que essa família nos proporciona, sendo os principais aquênio, folículo, drupa e pseudofrutos. Então abaixo eles falam um pouco sobre o que é frutos, que eles são considerados frutos secos. Frutos secos, para quem não sabe, são aqueles que não possuem muita concentração de líquido na parede do útero da flor, e os frutos carnosos, ao contrário destes, possuem. Frutos indeiscentes, então, são aqueles que não são liberados no ambiente, e os deiscentes são liberados no ambiente quando maduros. Pseudofrutos, para quem não sabe, são aqueles que não são formados, ou seja, fecundados através das estruturas reprodutivas, e sim das estruturas estéreis, como por exemplo as pétalas. Então abaixo nós temos exemplos de aquênio, drupa e pseudofrutos. Bom, mas para que fins servem as rosáceas? Essa família ela pode ter ou ser distribuída para ramos alimentícios ou para ornamentais. Então aqui eu trouxe uma tabela contendo 5 espécies de ramos alimentícios e ornamentais, sendo que a maioria dos ornamentais foram inseridos no Brasil. Eles não são nativos daqui, certo? Então aqui do lado esquerdo do slide vocês vão ver as espécies frutíferas, imagens de espécies frutíferas que eu coloquei na tabela, e das ornamentais, que geralmente são utilizados para fins paisagísticos. Referente à sua distribuição geográfica, elas podem ser consideradas cosmopolitas, ou seja, são encontradas em todo o planeta, mas geralmente encontram-se em maior quantidade mais no hemisfério norte. Mas, no Brasil, possui 7 gêneros nativos, que são subdivididos em 25 espécies, no quais então se destaca
prumos, que são as amêndoas, e os rubos. Na tabela anterior, que eu esqueci de discutir, onde possui então os gêneros e espécies ornamentais, cabe salientar que eles são produzidos mais no sul e no sudeste, pelo fato de que possuem ambiente mais favorável para a sua proliferação e criação. Seria isso, galera. Um muito obrigado e até a próxima!